O que foi a monarquia constitucional? Que ela ocorreu de 1789 a 1792. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Infelizmente ficou um pouquinho maior os slides, mas é um assunto bem denso. Vamos lá? No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovado pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração assegurava os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade. A gente começou a aula passada falando sobre esse lema, né? Sobre o lema da Revolução Francesa. Na verdade, ela faz parte da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lema da Revolução. Além do direito à propriedade privada, nesse caso, que até então o rei era quem detinha todo esse poder. Estão lembrados? A recusa de Luís XVI em aprovar a declaração provoca novas manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres fugiram para outros países. A instabilidade na França era grande. Então o rei Luís XVI, para manter seu poder, vai confiscar esses bens, principalmente aí da igreja, que era bastante rica, não é isso? E vai começar insatisfações. A Constituição ficou pronta em 1791. Dentre os artigos podemos destacar, vamos ver o que era que tinha aí. A Constituição ficou pronta em 1791 e vamos ver alguns artigos. O governo foi transformado em monarquia constitucional, quer dizer, vai tirar aí o poder central do rei, né? O poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo, constituído pela Assembleia. Então o rei não poderia fazer mais o que ele quisesse, um exemplo. Ele tinha que passar pela Assembleia, pelo legislativo, para conseguir fazer suas ações. Os deputados teriam um mandato de 2 anos. O voto não teria caráter universal. Só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima. Então, esse voto aí, ele era um voto que ele, como é que eu posso dizer, ele classificava as pessoas, ele separava as pessoas. Então, quem não tivesse essa renda mínima não participava. Então, quer dizer, o terceiro estado, será que iria participar? Feito a gente viu naquela pirâmide da aula passada. Então, a gente vai ficar aí nessa dúvida se quem não estava fazendo também aí não tinha esse interesse de continuar no poder, né? Suprimisse os privilégios e as antigas ordens sociais. Confirmou-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos. Eclesiástico, a gente quer falar aí sobre a igreja. Então aí a igreja ela foi duramente prejudicada, não é isso? Manteve-se a escravidão nas colônias. Então, como era que existia esse tema de liberdade, igualdade e fraternidade, onde a escravidão permaneceu? Vamos lá? O que aconteceu aí na Convenção Nacional? De 1792 a 1795. Vamos lá? Acompanhem comigo. A Assembleia Legislativa foi substituída, através do sufrágio universal masculino, pela Convenção Nacional, que a monarquia implantou a República. Os jacobinos eram a maioria nesse novo parlamento. Então, quando a gente diz assim, através do sufrágio universal masculino, era que só os homens poderiam votar e poderiam ser votados, não é isso? O rei Luís XVI foi julgado e condenado por traição, sendo condenado à morte por guilhotina e executado em janeiro de 1793. Meses depois, a rainha Maria Antonieta teria o mesmo destino. Vocês sabem o que é a guilhotina? Acho que vocês já viram alguns filmes que eu vou ter uma imagem mais à frente, que coloca a cabeça e corta. Internamente, as divergências de como deveriam ser conduzidas a revolução começavam a provocar divisões entre os próprios revolucionários. Os girondinos, representantes da alta burguesia, defendiam posições moderadas e a monarquia constitucional. Por sua parte, os jacobinos, que conseguiram fazer a revolução, eram aliados, mas quando chegam ao poder têm pensamentos divergentes, né? Os jacobinos, representantes da média e da pequena burguesia, constituíam o partido mais radical, sob a liderança de Maximilien, né, Robespierre, queriam a instalação de uma república e um governo popular, o que não queria já os girondinos, queriam continuar com a monarquia, não é isso?
o terror. O terror, vamos acompanhar? Dentro do período da Convenção Nacional, existe um ano extremamente violento, onde as pessoas suspeitas de serem contra-revolucionários eram condenados à guilhotina. Esse período ficou conhecido como terror. Então, quem fosse contra a Revolução era condenado à guilhotina. Isso foi possível graças à aprovação da Lei dos Suspeitos, que autorizava a prisão e morte dos considerados antirrevolucionários. Nessa mesma altura, as igrejas eram encerradas e os religiosos obrigados a deixar os seus conventos. Aqueles que recusavam a jurar a Constituição Civil do Clero eram executados. Além da guilhotina, os suspeitos eram afogados no rio Loire. Então, aí, quando traz esse tema do terror, os revolucionários estavam perseguindo quem era contra a Revolução. O próprio rei Luís XVI foi morto desta forma, em janeiro de 93, e mês depois, a rainha, feita eu já falei. A ditadura jacobina introduziu novidades na Constituição, como voto universal e não sextário, quer dizer, todos iam votar, fim da escravidão nas colônias, congelamento de preços de produtos básicos como trigo e instituição do tributo revolucionário para julgar os inimigos da revolução. As execuções tornaram-se um espetáculo popular, pois aconteciam diversas vezes ao dia no ato público, então tornou-se uma festa, uma apresentação popular para as pessoas. Aí eu trago a imagem da guilhotina, é isso? Não sei se vocês vão observarem bem, cheguem mais perto. Lá em cima, a escada tem como se fosse um palco. Tem um homem segurando as cabeças e mostrando a população, vocês estão vendo? Os condenados embaixo esperando sua vez, ó. E ali onde o homem está segurando com a mão, pode ver que tem uma curva. É onde se colocava a cabeça e em seguida descia e cortava a cabeça dos condenados contra a revolução. Vamos ler agora? Para os ditadores, essas execuções eram uma forma justa de acabar com os inimigos. Porém, essa atitude causava terror na população, que se revoltou contra Robespierre e o acusou de tirania. Nessa sequência, após ser detido, Robespierre foi executado na ocasião que ficou conhecida como golpe do Nono Thermidor, em 1794. Vamos lá? O Diretório. O Diretório ocorreu de 1794 a 1799. A fase do Diretório dura 5 anos e se caracteriza pela ascensão da alta burguesia. Os girondinos, ao poder, recebe este nome pois eram 5 diretores que governavam a França nesse momento. Inimigos dos jacobinos, seu primeiro ato é revogar todas as medidas que eles fizeram durante sua legislação. No entanto, a situação era delicada. Os girondinos atraíram a antipatia da população ao revogar o congelamento de preço. Então, o que quer dizer isso, professor? Congelamento de preço. Eles deixaram livre o livre comércio. Então, os comerciantes podiam aumentar e diminuir de preço, que nesse caso sempre aumentavam, Vários países europeus, como a Inglaterra e o Império Austríaco, ameaçavam invadir a França, a fim de conter as ideias revolucionárias. Por fim, a própria nobreza e a família real do exílio buscavam organizar-se para restaurar o trono. Diante dessa situação, o Diretório recorre ao exército, na figura do jovem e brilhante general Napoleão Bonaparte, para conter os ânimos dos inimigos. A gente já ouviu falar muito sobre Napoleão. Desta maneira, Bonaparte dá um golpe, o 18 Brumário, onde instaura o consulado, um governo mais centralizado que traria paz ao país por alguns anos. Então, os girondinos se aliam ao exército, a Napoleão, a figura central, mas que na verdade Napoleão toma o poder e instala o consulado, que é uma forma de governar mais centralizada ainda. Consequências da Revolução Francesa. Em 10 anos,
né, de 1789 a 1799, a França passou por profundas modificações políticas, sociais e econômicas. A aristocracia do antigo regime perdeu seus privilégios, libertando os camponeses dos antigos laços que os prendiam aos nobres e ao clero. Desapareceram as amarradas feudais que limitavam as atividades da burguesia e criou-se um mercado da dimensão nacional. A Revolução Francesa foi a alavancada que levou a França do estágio feudal para o capitalismo e mostrou que a população era capaz de condenar um rei. Lembrando que a sociedade feudal ela era toda rural, né? E o capitalismo ele vai surgir quando as cidades vão começar a ressurgir, né? O comércio vai ganhando força. Vamos lá, no segundo parágrafo. Igualmente, instalou-se a separação de poderes e a Constituição, uma herança deixada para várias nações do mundo. Por exemplo, vocês sabem que no Brasil a gente tem a Constituição, a nossa última Constituição é de 1988. Então, são leis que regem nosso país. Então, isso é uma herança da Revolução Francesa. Em 1799, a alta burguesia aliou-se ao general Napoleão Bonaparte, que foi convidado a fazer parte do governo. Sua missão era recuperar a ordem e a estabilidade do país, proteger a riqueza da burguesia e salvá-las das manifestações populares. Então, no finalzinho aí da Revolução Francesa, surge a figura de Napoleão. Por volta de 803, tem-se início às guerras napoleônicas, conflitos revolucionários imbuídos dos ideais da Revolução Francesa, que teve como protagonista principal